de número 2. Glória a Deus. Capítulo de número 2, no verso de 1 ao 2. Amém. E diz desta forma, Juízes capítulo 2, verso 1 ao 2. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fez subir e vos trouxe à terra que a vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. 2. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra. Antes, derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Feche seus olhos. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que és o Criador do céu e da terra. Deus, nós te glorificamos, exaltamos, bendizemos ao Senhor na beleza da tua santidade. Ó Pai, nessa hora, juntos, reunidos no teu nome como igreja, estamos aqui a te adorar, te louvar, engrandecer teu santo nome. Ouça, ó Deus, as nossas orações. Ouça, ó Senhor, a nossa adoração, porque nós estamos aqui, ó Deus, para te louvar e te exaltar. Estamos aqui, ó Deus, também para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer na sua palavra. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor tire dos nossos ouvidos os comichões, aquilo que, ó Deus, impede de entender a tua palavra. Até conseguimos ouvir, mas não entendemos. Tira, ó Deus, agora das nossas vistas as escamas, porque atrapalha enxergar, ó Deus, a luz da sua palavra, atrapalha enxergar, ó Deus, a sua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que o Senhor tire do nosso coração agora toda pedra, para que quando a tua palavra chegar, cair em terra boa, ó Deus, e ali germinar, ao qual é o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, prepara a nossa mente para que nós possamos ouvir, guardar, aprender e praticar a tua palavra todos os dias. E que todos os dias possamos ter sede e buscar nela o conhecimento necessário para te glorificar, te exaltar e te adorar na beleza da tua santidade, em espírito e em verdade, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada um aqui neste lugar. Na mesma palavra, o Senhor fala com um, ó Deus, exortando, no outro encorajando, no outro dando uma palavra de ânimo. Na mesma palavra, o Senhor fala com cada um da forma que o Senhor quiser, da forma que o teu Espírito interpreta a eles. Mas eu tenho a mais absoluta certeza que todos quantos estão aqui vão sair alcançados pela tua presença e alcançados por tua palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, preencha cada espaço dessa casa com a tua santa presença. Não deixe que nenhum dos que aqui então chegaram e vieram, ó Deus, trazer ao Senhor a adoração, mas também levar algo de ti para casa. Não deixe que eles venham sair daqui sem sentir a tua presença. Não deixe que eles venham sair daqui da mesma maneira ao qual entraram, mas que venham sair daqui todos os dias cada vez melhores, cada vez mais obediente a ti, ó Deus, cada vez mais servo do Senhor. Cada dia que passamos na sua presença e aprendendo da sua palavra, ó Deus, aprendemos mais um pouquinho e estamos mais perto de ti cada vez mais. Por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E glória a Deus. No livro ao qual nós lemos, Juízes 2, do 1 ao 2, e subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Joaquim e disse:
do Egito vos fez subir a vós, trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Por que fizeste isto? Aqui no livro de Juízes, os irmãos já sabem que o livro de Juízes, ele foi escrito por Samuel. E ele já foi escrito quando, tempos depois que o povo já havia conquistado e tinha chegado à terra prometida. E todos os irmãos conhecem pelo menos uma parte da história, que logo quando o povo saiu do Egito em direção a uma terra ao qual Deus tinha jurado a eles que daria. E o Senhor cumpriu a palavra, deu a nação, a terra que ele havia prometido, embora outra geração havia conquistado a terra, não a primeira ao qual ele tirou lá de trás devido à desobediência. Os irmãos conhecem essa história. E por cerca de 3.000 anos, o povo de Deus sempre teve momentos difíceis em toda a sua caminhada. Amém? Não é diferente dos dias de hoje, dos dias atuais. Tudo ao qual a humanidade hoje passa, está passando, e tudo ao qual nós estamos vivendo, é fruto de uma consequência de fatos ao qual nós mesmos, como servos de Deus, nós como igreja, no contexto geral, não andamos segundo a própria vontade de Deus. A humanidade, ela padece porque não segue os conceitos ao qual Deus deixou para a humanidade seguir. Simples assim. Hoje nós vivemos uma situação no mundo ao qual nós carregamos consequências de desobediências lá atrás. E, consequentemente, nossos filhos vão carregar consequências da nossa desobediência. Porque hoje, por mais que tentamos ser fiéis a Deus, seguir a Ele fielmente como deve ser, é difícil. Você querendo servir a Deus fielmente, é difícil. Ainda mais você vivendo a Deus, vivendo para Deus, não servindo a Ele fielmente. Aí que é muito mais difícil ainda. Então, quando chegou no livro de Juízes, e eles tomaram conta da posse da terra, cada um vivia, cada tribo fazia o que queria, cada um vivia de acordo com a sua vontade, e faziam o que achavam que era certo. Porque os homens que tiraram eles de lá já não existiam mais. A referência como homem de Deus já não existia mais para eles, porque a geração foram morrendo e outros foram crescendo e não tinha mais aquele exemplo, né, de homem de Deus a ser seguido. A história não era mais repassada fielmente da forma que havia acontecido. Então o povo fazia cada para si o que queria. Então Deus intitulou juízes sobre o povo. E existiu juízes que exerceu a função de juízes no mesmo ano, na mesma época, em territórios diferentes. E eles orientavam o povo acerca do que haveria de ser feito. Mas eles respeitavam os juízes por um tempo e logo depois deixavam de respeitar novamente e começavam a fazer tudo errado de novo. Tanto que logo no começo do livro, essa é a introdução ainda do livro de Juízes, o capítulo ao qual nós lemos. Juízes aqui no capítulo 2, é a introdução praticamente do livro ainda, continuando no capítulo 1, vindo do capítulo 1. Então aqui você já vê que o povo, ainda que eles passaram tudo que tinham passado lá no Egito, tudo que passaram para herdar a terra, tudo que eles sabiam que já tinha acontecido, ainda assim, aqueles que ali estavam, não serviam a Deus fielmente, nem todos. Muitos já chegaram na terra ao qual Deus havia prometido, já se juntando aos cananeus e já adorando aos deuses deles, já começaram a se enturmar.
já começaram a se misturar com aqueles que Deus havia falado para não fazer. E quanto a vós, não fareis concerto com moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isto? Quando eles chegaram na terra de Canaã, ali já existia um povo antigo, que tinha sua cultura, que tinha os seus deuses, que tinha uma vida ao qual eles levavam antes do povo de Deus chegar e invadir e tomar conta daquela terra ao qual Deus havia prometido lá atrás. Então, quando eles entrassem, Deus já tinha dado uma ordem, que era para derrubar os altares. Deus já tinha dado uma ordem a eles, que não era para se misturar com o povo, que não era para servir a cultura deles, mas era para implementar a cultura do povo de Deus no meio do povo deles, mas estava acontecendo ao contrário. E Deus, com isso, ele diz, a partir do verso 3, pelo que também eu disse, não os expelireis de diante de vós, antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. Então, no texto ao qual nós lemos, o texto ele vai até no versículo 23. Eu vou citar 3 fatores principais que faz o povo de Deus padecer. Não só que o povo de Deus padeceu lá no passado, mas que faz o povo de Deus também padecer nos dias de hoje. Por mais que hoje a gente não precisa mais invadir terra, a gente não precisa mais lutar com nenhum caldeu, nenhum cananeu, não precisa lutar com nenhum filisteu, não precisa mais fazer isso. Mas hoje ainda assim, nós precisamos seguir claramente a vontade de Deus rumo a uma terra ao qual Ele nos prometeu. Amém? Ainda assim, precisamos caminhar, que não lutamos mais com armas físicas, mas nossas armas espirituais, precisamos sim lutar, e estar preparados, e seguir a sua vontade, rumo a uma terra ao qual Ele nos prometeu, a um reino ao qual Ele nos prometeu, que iremos fazer parte. Mas ainda precisamos caminhar, ainda precisamos seguir a sua vontade. O que acontece às vezes hoje no meio do povo cristão, é que o simples fato de ter entrado dentro de uma igreja, aceitado Jesus, descido das águas, já é o suficiente. Já estou com o meu passaporte garantido. Mas não é bem assim. Se fosse assim, todo mundo que já se batizou aqui algum dia, não precisava nunca mais pisar dentro da igreja, se nada, já batizei. Já estou 100% garantido. Mas, como igreja, nós temos que saber que é sempre o primeiro passo. Demos o primeiro passo, aceitamos Jesus, descemos as águas, nascemos de novo. Não é assim que acontece? E todo dia a gente nasce de novo. E todo dia a gente nasce de novo. E todo dia a gente nasce de novo. Porque todo dia o Espírito Santo de Deus nos renova. Porque todo dia o Espírito Santo de Deus, ele está pronto a trabalhar por você e a pelejar por você. No texto ao qual nós lemos, uma das primeiras razões para o povo de Deus padecer tanto, não só lá, mas durante esses quase 3.000 anos ao qual nós estamos aí, a primeira é a desobediência. Você vai achar no versículo 2 ao qual nós lemos. Nós, como povo de Deus, irmão, eu acho que nós somos o povo mais desobediente que existe sobre a face dessa terra. O povo mais desobediente, ao qual nós temos conhecimento, e nós sabemos que nós só estamos aqui de pé por causa da misericórdia do Senhor, irmão. Senão já teríamos sido consumidos.
Nós somos o povo mais desobediente que existe. Por mais que você saiba o que você tem que fazer, ainda assim você não faz. Você sabe que não pode mentir, ainda assim você mente. Você sabe que não pode fazer um tanto de... mas ainda assim você faz. Você sabe que você tem que amar, ainda assim você não ama. Você sabe de um tanto de coisas que Deus mandou e deixou para você fazer, e ainda assim você não faz. A gente não faz. Como igreja, nós somos aqui representando o povo de Deus lá atrás. A gente continua padecendo e sofrendo por causa de desobediência com Deus. A gente não consegue fazer nada sozinho, irmão. Sem a presença de Deus, você não consegue fazer nada. Sem a presença de Deus, o cristão não consegue fazer nada. Se você não entender que quem te move é o Espírito Santo de Deus, o que você faz nessa terra é para glorificar o nome dele, você ainda não entendeu o que é fazer parte de um povo chamado povo de Deus. Você está no meio da multidão, mas você ainda não sabe o que é fazer parte do povo de Deus. Se nós pegarmos a história do Êxodo, passar por Josué, chegar em Juízes, pegar toda essa história, Deuteronômio, tudo, você vai chegar aqui e você vai ver que o povo continuou fazendo as mesmas coisas que fazia no passado, de histórias de 400 anos atrás, do ponto ao qual nós lemos, de 600 anos atrás, do ponto ao qual nós lemos, continuaram fazendo as mesmas coisas. Deus prometeu uma terra para um povo, o povo não entrou, entrou os filhos deles por causa da desobediência. Aqui o povo entrou, esses já estavam partindo também, veio outra geração. Aí você lê no versículo de número 7, e diz: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, ao qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Aí eu falo para você, hoje é costumeiro um crente antigo falar: ah, mas na minha época lá atrás era muito melhor. Ah, na minha época lá atrás a gente orava 3 horas por dia, a gente acordava de madrugada todo dia, a gente chegava cedo na igreja, já tinha gente orando de joelho. Todo mundo aqui já ouviu um crente antigo falar isso. Você que é um crente antigo aqui, talvez já até participou disso. Amém? Então por que hoje não continua da mesma forma? Por quê? Porque os mais antigos que incentivavam a fazer isso morreu. Se não morreu espiritualmente, morreu fisicamente, partiu. É o que aconteceu aqui. Você lembra, vê no texto antes, e foi também congregada toda aquela geração com seus pais e outra geração após eles, levantou o que não conhecia ao Senhor. Enquanto Josué estava vivo e todos os anciãos, ótimo, todo mundo conhecia o que Deus fez. Todo mundo, Deus atravessou o povo no Mar Vermelho, Deus atravessou o povo no meio do Rio Jordão, Deus fez tudo o que tinha que fazer, fez milagres, maravilhas e prodígios. Deus até abriu a terra, engoliu todo mundo que estava adorando a outro Deus, engoliu todo mundo e Deus foi glorificado e tal, todo mundo conhecia. Só que eles foram morrendo, foram partindo, aquela congregação lá de trás já não existia mais, Josué morreu, os anciões morreram e a geração que veio depois não conhecia nada do que o Senhor tinha feito. A geração que veio depois já não entendia o que tinha acontecido, porque o povo já não comentava e não falava mais da mesma veemência que falavam aqueles que viveram os fatos, que acompanharam os fatos. Aí hoje no meio da nossa igreja a gente vive um momento de tanta desobediência. Nossa igreja no contexto geral, irmão, nossa igreja não é só isso aqui que eu estou falando da igreja no contexto geral. É tantos escândalos, tantas coisas acontecendo,
que cada dia que passa parece que o negócio vai piorando, e vai piorando, e vai piorando. Aí você vê o quanto o povo de Deus ainda continua na mesma doutrina do povo lá atrás, na mesma desobediência, fazendo o que cada um acha que deve ser feito. A gente não quer fazer mais o que Deus mandou fazer, a gente quer fazer o que a gente acha que é legal fazer. Os juízes aqui só foram instituídos porque o povo, cada um já estava fazendo o que queria. Um fazia isso, um fazia aquilo, um já estava cultuando a um Deus, outro já estava fazendo tudo que tinha que fazer. Então Deus já foi instituindo para orientar o povo. Mas ainda assim, o povo não aceitava o que muitas vezes eram falado através dos juízes, o que Deus queria. Então o povo padecia porque desobedecia a Deus, irmão. Eu tenho certeza, se eu fizer aqui agora uma introspectiva, se eu falar contigo agora, abaixa sua cabeça, faz uma introspectiva, pense agora no que você pode ter desobedecido a Deus que te levou a tal situação. Você não vai saber nem qual foi, de tantas vezes que foi. E hoje a gente leva uma vida que estamos acostumados, mas não é a vida que você deveria ter na presença de Deus, irmão. Sente a presença de Deus uma vez na vida quando o vento vira, quando a lua se enquadra junto com os planetas de Saturno, aí você sentir a presença de Deus uma vez no ano. O que te motiva a vir para a igreja não é mais adorar Deus, ouvir Deus falar contigo. O que te motiva a vir para a igreja é o medo da sua mulher falar no seu ouvido, porque você não foi para a igreja hoje. O filho vem para a igreja porque eu vou porque meu pai está mandando ir, mas não tem prazer de ir na igreja. O que te motiva a vir para a igreja hoje é você pensar, eu vou hoje, porque senão vão pensar de quê de mim? Tudo motiva, menos o motivo certo, que é vir adorar a Deus e ouvir o que Ele tem para te falar, irmão. Na maioria das vezes só procuramos Deus quando estamos morrendo, com enfermidade, quando estamos com problemas, com tanto problema que a gente não consegue mais resolver, a gente vai e procura quem pode nos ajudar. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, vai e te ajuda, mas não é pelo motivo certo. O reconhecimento da soberania de Deus na sua vida. O povo só servia a Deus aqui por um período de tempo, já falamos isso diversas vezes, quando Deus deixava eles se virarem sozinhos. Ah, vocês querem lutar? Então vão. Aí ia lá, morria não sei quantos mil, voltava eles de lá para cá triste. Aí morria mais, voltava. Aí quando eles viam que sem a presença de Deus eles não eram nada, que eles iam, metia a cara no pó, pedia ajuda a Deus, Deus ia e ajudava. Aí no texto, se você continuar lendo, você vai ver que foi isso que aconteceu quando eles começaram. Deus permitiu, no capítulo, a partir do versículo 13, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pela que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar de pé diante dos seus inimigos. Porque eles começaram a adorar outros deuses. Começaram a fazer outras coisas fora a vontade de Deus. Deus deixou que os inimigos deles, parece que nós estamos lendo o mesmo texto, porque essa história se repete nos diversos livros até chegar aqui e depois daqui, irmão. Porque a gente continua vivendo o que a gente quer fazer. A gente continua vivendo o que eu acho que é bom, o que eu acho que é legal. Você quer fazer o que você acha que é bom, o que você acha que é legal, mas você não faz o que Deus mandou você fazer, que você sabe o que é, da forma que você tem que viver, você não faz. E você acha que a vida toda Deus vai estar passando a mão na sua cabeça, te protegendo como filho querido. Você pode viver de 50 anos dentro da igreja dessa forma, mas um dia você vai ter que estar de frente dele e vai ter que responder pelos seus atos, irmão. Um dia você vai ter que estar de frente dele e vai responder por suas atitudes. Você pode viver 50 anos nessa terra, comendo do bom e do melhor, andando com os melhores amigos, andando nos melhores lugares, mas um dia você vai ter que estar de frente dele e vai ter que explicar por que você não fez o que ele queria que você tivesse feito.
você vai ter que explicar, irmão. O primeiro é a desobediência. O segundo é algo que realmente nos prende. E a gente acha que isso é um motivo, como eu disse, que vai nos dar um passe livre para a vida toda, que é o viver de passado. O viver de passado, que a gente vai achar no versículo 7, que nós lemos. Depois que Josué morreu, e os antigos morreram, ninguém mais ouvia a história da forma que deveria ser contada. Ninguém mais citava o que havia acontecido lá atrás. Ninguém mais cultuava da forma que havia de cultuar, porque eles estavam já perdidos em outras áreas. Um dos grandes problemas nossos, irmão, é alimentar a nossa fé. E quem um dia foi o responsável por hoje nós estarmos aqui. Talvez um pastor que passou na sua vida, talvez uma mulher de Deus, um homem de Deus, ao qual por muitos anos você serviu ao lado dele, e ele já não está mais no meio de nós. Talvez um dia que você foi uma mulher de Deus, que onde botava o pé saía faísca, que onde foi um homem de Deus, que ao abrir a boca em qualquer lugar as pessoas sentiram a presença de Deus, e você tem um orgulho na boa expressão da palavra, de ter sido lá atrás um grande homem de Deus. O que passou, passou. A vida do crente é sempre para frente, irmão. Por isso que todos os dias você tem que reconhecer que só quem é digno na sua vida de ser exaltado é Deus. Você tem que reconhecer que você não é ninguém e nada. Quanto mais tempo você está na igreja, na presença de Deus, menos você sabe. Hoje é comum no nosso meio. Tem bispo, tenho nada contra, quase tudo. Bispo, sumo, é sacerdote não sei de quem. É porque a galera só quer ir aumentando o nível de título. Porque quanto mais nível de título, parece que é mais importante na igreja. Parece que por você ter 20 anos, 30 anos, 15 anos, você tem direito a sentar no melhor lugar da igreja. Você tem sempre mais direito do que aquele que chegou agora, ontem. Chegou o mês passado. Mas o viver de passado é perigoso. Porque o que aconteceu foi motivos lá atrás para glorificar a Deus, glorificou a Deus lá, irmão. Agora nós temos que fazer para glorificar a Deus aqui. Nós temos que fazer e glorificar o Deus daqui para frente. O que nós fizemos ontem já está anotado no calendário de Deus, mas a gente não pode mais voltar atrás. Agora é daqui para frente. Por isso que todos os dias a palavra se renova, irmão. Está na palavra. A palavra se renova todos os dias. Se ela se renova todos os dias, é porque todos os dias é um dia diferente. Então, um dos grandes perigos da igreja ser isso hoje é o viver no passado. Lógico que todos esses homens e mulheres que passaram no passado foram influência para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós estejamos aqui. Para que hoje você possa fazer parte de uma família chamada família cristã, família de Cristo, faz parte de um reino. Todos foram importantes, mas agora o mais importante, irmão, é a sua participação, para que outros possam fazer parte desse reino também. Então não adianta eu ficar aqui me gloriando no que o apóstolo Paulo fez, ou ficar aqui me gloriando no que os meus pastores do passado fez, eu ficar aqui me gloriando do que a gente fazia no monte há 15 anos atrás, a gente ficar nos gloriando do que aconteceu há ontem, ou mês passado, ou 20 anos atrás. Já passou. Se a gente entender que o tempo está passando rápido, você não vai perder tempo, como foi dito aqui dias atrás.
Você vai querer fazer cada dia mais para Deus esquecer o que aconteceu no passado, vai pegar o de bom que está lá e usar aqui agora como experiência. O que passou, irmão, passou. O que passou de ruim, passou. O que passou de bom, passou também. Não tem como mais voltar atrás. No verso 7, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra que o Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. O povo talvez estava querendo que Josué permanecesse vivo a vida toda, da mesma forma que queriam que Moisés ficasse, da mesma forma que outros ficassem, mas, irmão, todo mundo passa. E você também um dia vai passar. Eu também um dia vou passar. O Alan que está aqui, um dia vai passar também. Todo mundo vai passar, irmão. E o que você vai deixar para a próxima geração? O que eles vão saber de Deus através de você? O que eles vão saber o que Deus fez, o que Deus irá fazer através de você? O que você está fazendo? Então, nós vivemos uma época, os tempos são difíceis, irmão. Os tempos não são fáceis, são tempos difíceis. E a gente vai precisar estar agarrado com Jesus cada vez mais, irmão. Sabe por quê? Porque quando a situação apertar, vai chegar uma hora que você vai querer tomar a decisão sozinho. E é aí que é o perigo. Você vai querer tomar a decisão sozinho, porque não vai querer esperar. Porque às vezes a intimidade com Deus está tão longe, que você acha que Ele não vai nem responder a sua oração. Então, quando o momento difícil chegar, você tem que ter a mais absoluta certeza que Deus não dorme. Que Deus, Ele está vendo tudo o que está acontecendo, inclusive acontecendo com vocês. E Ele nunca vai desamparar. Não vai. E o terceiro motivo, que eu acho que é o principal do meio de nós, verso 11 ao 15, é a desunião. A desunião, ela divide um reino, e um reino dividido não pode subsistir. Meu diácono está afiado, né? Então, um grande problema da igreja, também num contexto geral, não é nem na nossa micro-igreja, é a desunião. Cada um vai para um canto, irmão. Cada um vai para um lado. Cada um faz o que acha que foi feito para fazer. E a igreja dividida, ela não consegue ter o efeito ao qual teria se estivesse unida. Você vê que a gente aqui na nossa igreja pequenininha, às vezes você fala A, um fala B, um é C, o outro é D. E quando a gente consegue juntar os pensamentos, focar o pensamento em um só, que é Cristo, e a direção é Cristo quem dá, a gente consegue avançar muito mais. Porque o único que consegue ver o além e o depois de amanhã é Cristo, irmão. É Deus. Se Ele pediu para você ir numa direção, por mais que você ache que a direção é ruim, se Ele pediu, vai, porque Ele é o único que está vendo além do alcance ao qual você não está vendo. Ele é o único. Então, por mais que o caminho ao qual Ele diga parece ser o mais difícil, pode ter certeza que é o melhor caminho para você. Sabe qual é esse caminho que às vezes é o mais difícil? Às vezes é um emprego que você quer tanto. Está precisando, está apertado, está precisando do trabalho. Aí no sufoco, que todo mundo precisa pagar as contas, no fundo, você não teve resposta nenhuma, e lá no fundo você não sente que aquele trabalho é para você, mas você pensa, não, é uma porta, Deus abriu, é um inimigo colocando no meu coração para não ir. Aí você vai.
Aí você começa a trabalhar 1 mês, 2 meses, 3 meses, no quarto, quinto, sexto mês você sumiu. Aí quando te liga e te pergunta, irmão, você está sumida, ou você está sumido. Ah, meu irmão, meu trabalho está me consumindo demais. O meu trabalho não dá mais tempo para fazer nada. O meu trabalho, isso e aquilo, aí passa um tempo, você desviou. Você afastou da presença de Deus. Aí chegou lá no trabalho, os irmãos que estão lá, os abençoados, dos seus colegas não são cristãos, a conversa é outra, totalmente fora do seu contexto. Tudo o que acontece lá não tem nada a ver com o contexto ao qual você vivia, e quando você se dá por si, você já está fora da presença de Deus. Aí Deus fala, não vai nesse relacionamento. Aí você pensa, mas sozinho vai ser difícil, sozinho eu não consigo, sozinho não vai dar. Aí você vai e entra. Aí passa 1 ano, 2 anos, meses. Aí não vai dar certo e você desvia também. Ou vai um para cá, vai um para lá, e você olhou para trás, poxa, perdi tanto tempo. Porque a gente só faz o que a gente quer fazer. Na maioria das vezes, quando a gente vai pedir uma orientação a Deus, a gente já tem a resposta no nosso coração. A gente quer que Deus confirma o que a gente está querendo. 90% das vezes, irmão. Se você vai comprar um carro que seja, você já sabe qual que quer. Você, Senhor, por favor, confirma para mim, confirma para mim. Fala isso ou fala aquilo. Pensando já, Deus, fala que é esse. Eu quero, porque eu quero esse, fala que é esse aqui. Ou fala que é aquilo ali, fala que é outro, fala que é o trabalho, fala que é a casa, fala que é aquela mulher ali, fala que é aquela namorada, é varão que eu estava orando, ou aquele varão que eu estava querendo, fala que é ele. Porque a gente já está no nosso coração com a vontade, a gente só quer que Deus confirma. Mas será que nós estamos dispostos verdadeiramente a fazer a vontade de Deus? A andar segundo a sua vontade? Será que realmente a gente ora pelo mesmo propósito? Será que hoje o motivo da derrota, a derrota deles aqui no texto de Juízes, foi entre os 3 motivos, esse da desunião, o terceiro, foi porque cada um já estava orando para um Deus, um estava orando para outro Deus, aí na hora de ir pelejar, eu já não ia mais porque é contra o povo que eu estou gostando, aí os outros iam, então o povo dividido, ia e perdia. O povo ia e perdia. Aí Deus dava eles na mão dos inimigos, porque já não estavam mais juntos no mesmo propósito. Aí a gente traz isso para o nosso meio. Será que nós estamos orando pelo mesmo propósito? Será que nós temos o mesmo propósito? Nós estamos caminhando junto a uma única direção, que é servir e adorar Jesus Cristo? Fazer a sua vontade? Será que nós olhamos e achamos que Jesus só está aqui em cima desse púlpito, não está lá dentro de casa? Será que nós olhamos e falamos que Jesus não está na nossa casa, no nosso quarto, no nosso banheiro, no nosso trabalho? Será que nós achamos que Jesus só está aqui dentro? Porque quando a gente sai daqui para fora, a gente é outra pessoa. Quando a gente sai daqui para fora, a gente não faz as mesmas coisas que fazemos aqui dentro. Aí eu quero dizer para vocês, por mais que eu não estou vendo, não tem ninguém vendo, os pastores, os diáconos, não tem ninguém vendo, mas o mandamento foi dado, e se você não está fazendo, você vai ter que acertar com aquele que mandou você fazer. Hoje, a grande pergunta para nós foi a pergunta feita para o povo de Deus lá atrás em Juízes. Se Deus mandou você fazer e você não fez, por que fizeste isso? Por que você não ouviu a voz de Deus? Por que você não está ouvindo a voz de Deus? Por que você não está obedecendo a Deus, irmão? Se você tivesse que responder isso agora, o que você responderia? Por que você não está aceitando o que Deus falou para você? Por que você não está fazendo o que Ele pediu para você fazer? Por quê? É uma hora de você pensar,
fechar seus olhos e você realmente pensar, por que você não está fazendo o que Deus mandou você fazer? Porque aqui eles não podem mais voltar atrás. O que eles não fizeram e não vão fazer mais. O que fizeram, mas você ainda tem a oportunidade. Por que você fez isso? Você não ouviu a voz de Deus. Da mesma forma que isso serve para você, serve para mim. Serve para todo mundo aqui dentro. Se a gente sabe da responsabilidade que é servir a Deus, por que a gente não faz? A gente está esperando o quê, irmão? É morrer. Depois que morrer, você não consegue fazer mais nada, não. Depois que você morrer, você não consegue acertar mais nada, não. Acerta agora, hoje. Agora, 8 horas e 13 minutos, irmão. Acerta agora, hoje. Hoje. Se você deixar para pedir perdão amanhã, você pode amanhecer morto, não vai dar tempo. Se você deixar para fazer amanhã, não faça, porque você pode morrer e não vai dar tempo. Jesus pode chegar e não vai dar tempo. Outra pessoa pode morrer e também não vai dar tempo. Então faz hoje, irmão. Você está esperando o quê? Já falamos isso aqui outras vezes. A gente não vai viver eternamente. A gente pode partir a qualquer momento. Então nós temos que estar preparado toda hora. Todo instante. Todos os segundos da nossa vida temos que estar preparados para aquele grande dia. Me diz você, que trabalha, chega em casa tarde. Se você esperaria estar chegando em casa para descansar e você vê na esquina seu ex-marido te matando com um tanto de tiro, igual aconteceu agora esses dias, lá em Barro Branco. Me diz você. A mesma sequência que aconteceu tempos atrás no bairro ali, Adalberto. Mesma coisa, se matou e depois se matou. Me diz você, irmão, a morte está à espreita aí, esperando qualquer um. Deus dá o livramento? Dá, mas se Ele quiser te levar, Ele te leva. E você vai dar tempo de fazer o quê, irmão? Não deixe para amanhã, resolva a sua vida hoje e agora. Serve para mim, serve para você, serve para todo mundo aqui dentro. O que você tiver que resolver com Deus, resolve hoje. Quer pedir perdão para Ele, irmão? Perde agora. Quer acertar a sua vida com Deus? Acerta hoje. Acerta agora. Você não vai viver uma vida de santidade, de aparecer uma auréola na sua cabeça, mas você vai ser digno de reconhecer que todo dia você erra e você precisa de Deus na sua vida, tomar conta da sua vida. Mas você conviver com o erro a vida toda não é normal. Você sabe o que tem que fazer, irmão, então faça. Deus está falando isso para você hoje, nessa noite. Você sabe o que tem que fazer, então faça. Não deixa para depois, como o povo deixava e vivia as consequências por causa da desobediência. Amém? Se coloquem sobre os vossos pés. Senhor Deus e eterno Pai, Pai do nosso grandioso e majestoso Jesus Cristo, Senhor, nós nesta hora estamos com o coração voltado a Ti, ó Deus, e pedindo misericórdia da nossa vida, misericórdia para a nossa alma, porque reconhecemos, ó Deus, que somos falhos, imperfeitos, pecadores. Ó Pai, não somos dignos nem de olhar para cima, muito menos de dizer o Teu nome. Porque, ó Deus, a Tua santidade nos constrange, ó Deus. O Teu amor nos constrange. E só em reconhecer, ó Deus, que somos tão falhos, a ponto de ser desobedientes, ó Deus, àquilo que o Senhor nos disse, nos pediu para ser feito. Ó Pai, negligenciamos a Tua palavra, ó Deus. Ainda assim, ó Deus, com tanta teimosia, o Senhor nos ama. O Senhor, ó Deus, faz de tudo para nos ver bem.
Pai, estamos aqui envergonhados diante da Tua santidade, de estar vivendo tanto tempo no erro, Pai, de estar vivendo tanto tempo conforme a nossa vontade. Estamos envergonhados porque estamos diante de alguém, ó Deus, tão puro, tão santo. Ó Deus, estamos diante daquele que venceu a morte, Pai, e ressuscitou, para nos dar uma vida digna, e ainda assim não reconhecemos, Pai. Pai, nesta hora e nesta noite, queremos entregar nas Tuas mãos a nossa infidelidade. Queremos entregar nas Tuas mãos aquilo que fazemos contra a Tua vontade, Pai, para que o Senhor possa retirar de nós agora tudo aquilo que nos afasta da Sua presença e traz ao nosso coração a vontade de Te servir em espírito e em verdade, andar em santidade com o Senhor, andar verdadeiramente, dignamente de andar na Sua presença, fazendo o máximo possível para acertar, fazendo o máximo possível para andar uma vida digna. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver uma vida de obediência. Fortaleça Teus filhos aqui neste lugar, Pai. Dê a eles força e autoridade para vencer o mal, vencer o pecado. Dê a eles autoridade para vencer tudo aquilo que faz contra a Tua vontade, Pai. Pai, em nome de Jesus, dê a eles força de vontade para poder seguir firme na Sua palavra, para poder ter o prazer, o privilégio de desfrutar do melhor que o Senhor pode dar, o prazer de desfrutar da Sua presença, da Sua amizade, da Sua companhia, dos Teus conselhos, do Teu abraço, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, sim, chegar ao ponto de conversar contigo como estamos falando aqui agora, Deus. Sentir a Tua presença andar do nosso lado, sentir o Teu abraço, ó Deus, quando precisar, sentir sim, ó Deus, as Tuas mãos sobre nós quando estivermos orando. Queremos sim, ó Deus, saber verdadeiramente que há autoridade na Tua palavra em nossos lábios, quando falarmos do Seu amor para as pessoas, elas sentirem a Sua presença. Nós queremos chegar nesse ponto. Por isso, Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que nesse lugar agora reconhecem as suas falhas, ó Pai, e sabem aonde eles não ouviram a Sua voz, e eles estão se perguntando, por que eu fiz isso? Pai, vai de encontro a eles agora, ó Pai, e toca neles, faça-lhes sentir a Sua presença, e coloque neles, ó Deus, um arrependimento agora, ó Deus, que possa fazer a alma estremecer e o espírito chorar, ansiando por Tua presença, ó Deus. Lava, ó Deus, arranca todo o pecado agora, joga por terra toda desobediência agora, Pai. Lava, faça sentir o Teu renovo agora, Pai, em nome de Jesus. Tira agora do coração tudo aquilo que não Te pertence, ó Deus. Tudo aquilo que é contra a Tua vontade seja retirado para a honra e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e acreditamos e cremos no Deus de milagre, no Deus do impossível, que toca no nosso ego e quebra ele, e moe ele, ó Deus, e faz ele se arrepender na Sua presença. Aleluia! Glória, glória a Deus. Por isso, ó Deus, moe cada um que está aqui presente agora com o ego inflado. Quebra, Pai, em nome de Jesus, e faz se arrepender, se humilhar na Sua presença, reconhecer que o Senhor é o Deus da vida deles, ó Pai. O Senhor é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses. Sem o Senhor não vencemos nenhuma peleja sequer. Tudo que conquistamos é com a Tua ajuda, é o Senhor quem nos dá. Toda enfermidade vencida foi o Senhor quem curou, Pai. Todo emprego foi o Senhor quem deu, todo mantimento é o Senhor quem deu, toda colheita é o Senhor quem dá, tudo é o Senhor quem dá, não somos nada, não somos ninguém.
sem a tua presença. E é isso que nós queremos anunciar para todos os povos. Queremos fazer, ó Deus, o que outros lá atrás não fizeram: anunciar a sua palavra, mostrar o que o Senhor fez, para quando partirmos desse lugar, a essência permanecer aqui, ó Deus, a tua palavra permanecer, o teu Espírito permanecer, a sua vontade permanecer aqui nesse lugar. É isso que nós queremos. Quando essa geração não fazer mais parte dessa terra, continuarem adorando um Deus que nós anunciamos, continuar anunciando um Deus verdadeiro, digno de louvor, de adoração. Como irão aceitar se não há quem pregue? Como irão ouvir se não vai ninguém que fala? Quem vai saber que existiu um Deus, Criador do céu e da terra, que morreu, ressuscitou? Ouviram a história, sim, mas nós sabemos que Ele existe, porque Ele habita em nós. E é isso que nós vamos mostrar para o povo. E esse povo não pode ser desobediente, ó Deus. Nós não podemos ser desobedientes à sua palavra. Por isso, ó Pai, transforma vidas aqui nesta noite. Se estavam esperando uma resposta do Senhor, Pai, esta é a resposta que o Senhor está dando. Se estavam esperando um momento, ó Deus, esse é o momento para acertar na sua presença. Por isso, Pai, em nome de Jesus nós oramos, já te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E glória a Deus. Amém, meu irmão? Quero chamar o pastor Alex. Vai estar anunciando os aniversariantes. Você que quiser uma oração ao final do culto, qualquer motivo, irmão, é só nos procurar. Amém? Glórias a Deus. Pedir aos irmãos que se assentem. Os irmãos podem se assentar. Nós queremos chamar aqui, Davi não está presente, mas o pastor Giliarte está. Chamar também o Samuel e a Elaine, que são os aniversariantes do mês, para nós podermos orar e partilhar daquele bolo gostoso. Tem mais alguém que está aqui que comemora aniversário em fevereiro e nós não sabemos? Mais alguém? Não? Oi? Não, fevereiro não. Ó. Pastor, segura para o Davi. Bem? Nós vamos orar então por esses irmãos. Eu queria que você colocasse de pé.